Irmãos, boa noite. Bom podermos estar reunidos, orando e buscando a presença do Senhor. Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos cultuar a Deus, de modo de orações, clamando a presença dEle, intercedendo pelas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e nos prepararmos em oração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Que as palavras, ó Deus, do salmista sejam também, ó Deus, as nossas palavras nessa noite. Tu és um Deus forte, poderoso, Tu és o nosso escudo. O Senhor é aquele que brilha sobre nós, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que direciona a nossa vida e a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Receba, ó Deus, as nossas orações, os nossos clamores. Receba cada ato, ó Deus, de gratidão nosso nessa noite, e que nessas comunicações, ó Deus, nós possamos abrir o coração e apresentar os nossos ideais, as nossas necessidades, e que o Senhor, ó Deus, de forma misericordiosa, fale também ao nosso coração. Traga, ó Deus, alento, traga, ó Deus, tranquilidade ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós. Renova, ó Deus, o nosso entendimento, renova a nossa alegria, a nossa esperança. Que as coisas, ó Deus, deste mundo não tenham o mesmo valor, e que toda a nossa felicidade, toda a nossa alegria, ó Deus, seja estar na Tua presença, pois Tu és Deus poderoso. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, e o Senhor, ó Deus, já proveu o que há de mais importante para cada um dos seus, que é a salvação em Cristo Jesus. Conduza, ó Deus, o nosso coração, induza, ó Deus, as nossas mentes, a lembrarmos, ó Deus, das bênçãos do Senhor, e uma noite, ó Deus, de oração, nós possamos lembrar, ó Deus, do Teu favor, sermos gratos e assumirmos, ó Deus, compromissos verdadeiros com o Senhor, com a Tua palavra, o Teu direcionamento, ó Deus, e como nós devemos ser testemunhas nesse mundo, para a honra e glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, que o Teu amor e o Teu poder seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o inário, nosso inário, nós temos alguns hinos, que eles são hinos de oração, e eu gostaria que você fosse lá. Eu vou fazer a leitura 128, o hino de número 128. A gente tem feito a leitura, a hora que eu afinar, mas como é algo assim tão bem transmitido, então os desafios são maiores, então eu tenho optado por isso. São o hino 128, o título é Comunhão Preciosa. Diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu amigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Irmãos, os salmistas falam muito de experimentar Deus. Eu sei que experiências, elas podem ser muito perigosas quando eu não sei lidar com as experiências, mas quando eu leio as Escrituras, eu encontro pessoas que creram em Deus, mas pessoas que viveram experiências transformadoras
alentadoras, direcionadoras e até aterradoras, né, de dar medo. Então a experiência faz parte da caminhada cristã. A experiência não é o acúmulo de experiência, mas é experimentar. Por isso o salmista vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O provai aqui não é fazer um teste, né? Mas é você alimentar, é comer, você saborear alguma coisa para entender como Deus é bom. A palavra de Deus, ela nos é apresentada como favo de mel, né? O desejo por ela. Então a intimidade com Deus traz isso. Então são experiências que a vida pode produzir, especialmente uma vida na presença do Senhor. E nós deveríamos ansiar isso, não somente crer, mas também experimentar das coisas de Deus, experimentar do mover de Deus na nossa vida, na nossa mente, né, em todas as nossas ações, as áreas onde nós estamos. Pois às vezes nós fabricamos a ideia de que precisamos ou necessitamos ser pessoas extremamente rígidas e inflexíveis diante da experiência com Deus. Mas é tão bom quando na leitura bíblica você tem uma experiência, quando na oração você encontra essa experiência, né? E na Bíblia você encontra muito a ideia de que Deus tem, a ideia de que provar das coisas de Deus te dá um sabor inigualável, né? E às vezes a gente observa que o doce é muito falado sobre o prazer de ter as Escrituras e prazer na presença do Senhor. O verso de número 4 desse hino diz assim: se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Nas leituras que a gente faz, a gente busca informações, né? Então hoje, por exemplo, a gente, em quase tudo que a gente utiliza, é muito doce. As coisas são doces. Então, quando você pensa em comer ou beber, você vai lá, refrigerante é doce, os próprios doces. Então você encontra uma riqueza, né, de açúcar que ele chega a fazer mal, né? Mas tente imaginar há 2000 anos ou há 4000 anos, quando os salmistas falaram que provar das coisas de Deus era como se você espremesse um favo de mel, dando a ideia de que o mel era a coisa mais doce que eles tinham. E não era todo mundo que tinha mel, não estava assim, mas então você podia experimentar. Mas olha, as frutas que se comiam, sabor normal. Muitas delas eram frutas que você deixava elas desidratarem para depois comer. O próprio vinho, então ele não levava açúcar, ele tinha o próprio açúcar dele. Então você sabe que o teor ali de açúcar não dá esse doce que a gente experimenta hoje, né? Então doce, segundo o padrão que nós experimentamos hoje, esse pessoal da Bíblia nunca experimentou. Eles nunca provaram isso. Mas eles falavam que provar das coisas de Deus é como experimentar esse doce. Por quê, irmãos? Porque a maioria da comida deles não era adoçada, na verdade, nenhuma, mas algumas tinham um elevado teor de açúcar, da própria fruta ou do próprio alimento, né? Igual o leite, ele está mais para doce do que salgado, né? Então você tomava o leite, você tinha essa experiência, mas o mel é que ia além. E às vezes nós precisamos, né? O açúcar se tornou uma coisa tão comum na nossa alimentação que às vezes a gente não tem ideia do que é provar comida, especialmente essas que levam açúcar, sem que tenha a ideia do teor do açúcar. Um exemplo, né? Muitas pessoas sentem hoje mais o sabor do café porque tiraram o açúcar. E aí os registros já mostraram. As pessoas que estão abandonando o açúcar, eles percebem mais o sabor das coisas, né? E aí, então, às vezes nós precisamos pensar nisso, né? Às vezes nós colocamos as coisas num nível tão igual a Deus,
que o dinheiro tem o mesmo valor, que as coisas passam a ter o mesmo valor, a família ter o mesmo valor, ao ponto de a gente achar que Deus está na mesma esfera. Por isso que o texto diz que oração é de um prazer enorme, o hino canta sobre isso, a Bíblia diz que é assim. Mas às vezes a gente transformou a reunião de oração ou o momento de oração na mesma coisa que estivesse sentado a uma mesa comendo. E aí então você come, mas é diferente estar na presença do Senhor. E nós precisamos, primeiro, desaprender aquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos de forma errada? Que tudo é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Quando você vai a uma festa de casamento, não é a mesma coisa que ter um momento de reunião de oração com Deus. Quando você sai para passear com seus filhos, não é a mesma coisa de ter uma intimidade com Deus. Receber o seu salário não pode ser o mesmo prazer que nós teríamos ou tenhamos quando estamos na presença de Deus. É disso que esses homens falaram. A experiência era inigualável. Por isso ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, não é que as coisas melhoraram, não. É que nós trouxemos Deus e colocamos Ele nas bases comuns das coisas. Por isso, essa semana eu tive o prazer, de encontrar uma frase que ela disse que nós colocamos Deus como aquele que pode resolver e nos dar coisas. Por isso, a nossa alegria não está em Deus, mas está nas coisas que Deus nos dá. E a gente acha que essas coisas é Deus, né? Então, ainda que a gente tenha fé dada por Deus, ainda que a gente tenha família, ainda que a gente tenha tudo isso, Deus nos espera para um momento de intimidade, para oração, para falar conosco, para ouvir a nossa voz. A gente fala tanto e às vezes a gente acha que fala com Deus. Eu tenho medo da interpretação do orai sem cessar. Orai sem cessar. E eu vi uma entrevista de uma moça crente presbiteriana que eu achei assim que ela ia dar uma resposta maravilhosa para a seguinte pergunta que fizeram ela: ficamos sabendo que você tem um hábito que é orar todos os dias pela manhã. E eu achei que ela ia afirmar e dizer assim: é isso mesmo, quando eu acordo eu oro. Ela foi e disse: é isso mesmo, eu oro quando eu estou andando, quando eu estou passeando, quando eu estou andando de bicicleta, quando eu estou viajando, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou, agora mesmo eu estou em oração. Eu falei: cuidado. Tem um filme que chama assim, Fé Demais Não Cheira Bem. A positividade às vezes pode ser um intuito para esconder uma verdade. Tem gente que ora tanto, mas não tem intimidade com Deus, porque ele aprendeu a fazer a mente dele ficar falando. Chama-se vãs repetições, irmãos. O texto de Paulo não é sobre isso que ele fala. Ele fala sobre não desista de orar, não percam o hábito de orar. E aí então nós transformamos a oração num hábito mecânico. Eu oro todo dia. Onde eu estou orando. Se eu estou andando de longe, estou orando. Quando você vai ler a Bíblia, você vê que os profetas de Deus, eles tinham momentos de oração. O Senhor Jesus, ele não falava assim: eu estou orando aqui ao Pai o tempo todo. Não, ele parava, ele se afastava, ele reunia, tinha momentos para isso. Então preste atenção, tome cuidado com a declaração de que eu oro o dia todo, mas eu não oro em momento nenhum. É um cuidado. Se você consegue orar o dia todo, eu não consigo fazer juízo sobre isso. Mas a sua mente sabe que se alguém te chamar para orar 5 minutos, você não consegue. Por quê? Porque na verdade não há oração. Na verdade há o quê? Há um sistema funcionando na mente que engana-nos dizendo que nós estamos em intimidade. E é por isso que às vezes nós não conseguimos ter essa experiência que o autor coloca para a gente. Eu vou ler novamente a última frase desse hino. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la
e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Tempo é necessário. Talvez isso qualifica muito bem, né, as nossas orações. Então, separar um momento coletivamente como igreja para separar, né? Alguém disse que a espiritualidade de uma igreja deveria ser avaliada pelo número de membros que participam da reunião de oração da igreja, né? Então, não é o domingo à noite, mas seria a reunião mais dolorosa, a mais difícil, de maior dificuldade de você arrumar um tempo, porque os prazeres vão tomar. Lembre-se que o culto do domingo à noite pode ser também mais um lazer durante a semana. Qual é o lazer que tem? No domingo à noite. Onde você vai? Vai encontrar pessoas. Eu vou lá sentar, vou ver um monte de gente. E talvez não seja culto, mas mais um encontro de prazer, né? E não quer dizer que as pessoas que vêm à reunião de oração são as pessoas mais espirituais. Nada disso, tá, irmãos? Que nós pudéssemos avaliar essas coisas, né? Para introduzir, né, a nossa oração, né, a reunião de oração, Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler o texto que fala da oração dominical, do verso 6 até o verso de número 15, e vamos ter um momento, né, de oração. Nós vamos orar por 5 temas, primeiro 3 e depois 2, e eu vou contar com a participação dos irmãos aqui, como intercessores, né? Nós temos alguns irmãos aqui conosco. Então é Mateus, capítulo de número 6, do verso 9 até o verso 15, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o termo aqui, né, oração dominical, não é oração para fazer no domingo, né? Tem gente, dominical aqui é do Senhor, de dominicale, ou seja, de domínio, né? O Senhor é aquele que domina. Então, domingo é o dia do Senhor. Então, a oração dominical é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e aqui a gente encontra esses padrões. Nós vamos ter um momento, né, de oração. Nós vamos ter 3 orações com a participação dos irmãos, orando primeiro por nossas famílias, segundo pela nossa vida espiritual e terceiro pelas questões nossas de finança e de trabalho. Então nós vamos ter 3 orações. O Meneir vai orar, né, pelas nossas famílias. O Ronaldo vai orar pela nossa vida espiritual, e o Sideli vai orar, né, por essas questões de trabalho, empregos, quem está passando necessidade. Então o Meneir vai dar uma chegadinha mais aqui, depois o Ronaldo chega e depois o Sideli chega, e vai ser um após o outro, tá? Eu vou só anunciar, e os irmãos em casa aí em oração e bastante atenção. Vamos orar pelas nossas famílias. Senhor Deus e Pai, nós, neste momento, Deus, nós estamos na Tua presença. Sim, Deus. Em primeiro lugar, nós queremos Te dar graça, o privilégio de estar nos concedendo, estar aqui na Tua casa. Sim. Nós Te louvamos, Deus, Te bendizemos ao Senhor pela bênção que o Senhor tem nos dado. Essa oportunidade, Deus, de nós estarmos reunidos na presença do Senhor. Sim, Deus. Nós Te louvamos, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Sim. Ter preservado a nossa vida. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, são elas a razão de nós não sermos consumidos. Verdade. Por isso, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, o único Deus que merece toda a nossa adoração, o nosso louvor. E que a cada momento, Deus, nós possamos sentir isso, que nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sim, Deus. Conhecer que só o Senhor é o Deus, o único Deus que deve ser servido, louvado e exaltado. Amém, Nós Senhor. queremos nesse instante
colocar as nossas famílias nas suas mãos. Sim, Deus. Agradecer muito ao Senhor pelo cuidado que tem estado tendo com cada família da nossa igreja, os nossos familiares, os nossos filhos, Sim, Deus. os nossos amigos. Enfim, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, pela vida de cada família, Deus. Aquelas que não estão presentes aqui, ó Deus, sabemos a razão por que não. Ó Deus. E nós queremos colocar a vida de cada um nas suas mãos. Sim, Deus. Abençoando, protegendo. Também, ó Deus, abrindo o coração de cada uma para que elas possam sentir o desejo de estar na presença do Senhor e ser reconhecido, Deus, que nós carecemos das suas misericórdias. Verdade, Nesse Deus. momento, Deus, que nós estamos atravessando, que o Senhor esteja abençoando, tirando de nós, ó Deus, as preocupações, as aflições, ó Deus, que nos atingem. Sim, Mas a palavra do Senhor tem que ser cumprida, que no mundo passais por aflições. Podemos provar nisso, que as pessoas estão aflitas, mas nós confiamos no Senhor. ó Deus. Cremos nas misericórdias do Senhor. Sim, Jesus. Deus, nós pedimos em favor das nossas famílias, em misericórdia de cada uma delas, da nossa igreja, de cada familiar. Nós colocamos a vida deles nas suas mãos. Sim, Tem Deus. misericórdia de nós, Deus. Nos abençoe, nos protege de todo mal. Nós te louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o seu nome. Que o Senhor é digno de toda honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oramos, irmãos, pelas nossas famílias, nosso irmão Ronaldo. Vai orar pela nossa vida espiritual, né? Você ora aí também o nosso irmão. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós nesse momento estamos na Tua presença, com nossos corações, ó Deus, quebrantado, nossos corações, ó Deus, transformado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez e a nossa necessidade diante do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, que tem cuidado de cada um de nós, Deus. Ó Deus, neste momento, Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia nas nossas vidas, porque sabemos, ó Deus, da nossa pequenez, do nosso pecado, ó Deus, diante do Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o velho homem, ó Deus, que há em nós foi transformado pelo poder da Tua palavra, pelo o Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, que foi deixado, ó Deus, quando o Teu Filho Jesus foi assunto aos céus, a promessa dele de deixar, ó Deus, o Espírito Santo dele conosco, Deus, que habitaria conosco, Deus, para assim, ó Deus, transformar as nossas vidas e fazer, ó Deus, com cada um de nós, ó Deus, andasse em novidade de vida. Amém. Por isso, ó Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada irmão aqui presente, ó Deus, na igreja, cada membro desta igreja, também, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, agora pelo Facebook, ó Deus, só esteja, ó Deus, visitando com Teu poder e graça. Amém. Ó Deus, nós sabemos que somos pecadores, que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu Filho Jesus naquela cruz, aonde, ó Deus, nosso pecado, ó Deus, que estava em nós, foi cravado naquela cruz através de Cristo Jesus. E hoje, ó Deus, nós gozamos dessa paz, dessa doce paz, porque assim o Senhor Jesus habita nos nossos corações, ó Deus, fazendo nós reconhecermos, ó Deus, que dependemos unicamente do Senhor, para que, ó Deus, nós venhamos a andar em novidade de vida. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor por esta igreja, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada membro desta igreja, desde o menor até o mais velho, que de fato, Deus, venhamos a ter comunhão um com os outros e comunhão especial com o Senhor. Amém. Pai querido, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, reconhecendo, ó Deus, a nossa necessidade, a nossa pequenez, que o Senhor, ó Deus, nos esconde atrás da cruz de Cristo, ó Deus, para que nós venhamos a ter acesso ao Senhor, porque foi assim que Cristo fez, ao morrer naquela cruz, o véu se abriu e hoje nós temos acesso direto ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por tudo, nós oramos agradecido, no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos, também vamos orar, né, pelas necessidades. Existem muitas famílias que estão passando por muitas necessidades,
mas também agradecer pelo sustento que Deus tem trazido. Sabemos de pessoas que estão desempregadas, outros estão se redirecionando, encontrando áreas, né? Nosso irmão Sideli vai orar por esses irmãos. Ó Deus, nosso Pai amado, nós queremos, ó Pai, agradecer, Senhor, neste momento, ó Pai, que estamos, ó Pai, aqui na Tua presença, ó Senhor, Sim, na Tua Deus. casa. Ó Deus, queremos, ó Senhor, rogar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada família da nossa igreja. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nesses momentos difíceis, ó Pai, estar, ó Deus, assim, sustentando, fortalecendo, Pai, a cada família, Amém, a Senhor. cada membro desta igreja. Sim, Que o Deus. Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, e que também, ó Deus, cada um, Deus, possa estar, ó Deus, procurando, ó Pai, estar também na Tua presença. Amém, Senhor. Para estar louvando e adorando o Teu santo nome. Sim, Deus. Rogando as Tuas bênçãos, Senhor, pelas famílias, ó Deus, que têm necessidade, ó Deus, financeira. Ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, assim, ó Deus, dando todo aquele sustento Amém, que Senhor. cada uma família necessita. Sim, Deus. Aqueles, ó Deus, que necessitam de emprego, o Senhor possa Sim. estar abrindo as portas, ó Deus, para cada uma dessas pessoas, ó Deus. Amém, Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos, Pai, também, ó Deus, agora, pelas pessoas, ó Deus, que trabalham na Sim, área da Deus. saúde, que o Senhor Pai. possa, ó Deus, estar também, ó Deus, abençoando essas pessoas, ó Deus, que eles também, Senhor, Sim, não Deus. venham se cometer dessa enfermidade. Sim, Que Jesus. Jesus esteja livrando, Pai, essas pessoas dessa enfermidade. Ó Deus. Para que eles também, ó Deus, possam continuar, ó Deus, fazendo o Teu trabalho, de que assim, cuidar, ó Deus, das pessoas enfermas. Ó Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco também agora, o restante desta noite, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite de descanso, para que nós possamos, ó Deus, segundo a Tua vontade, Sim, Jesus. amanhecer o dia de amanhã mais prontos, ó Deus, para Te servir. Amém, Senhor. Ó Pai, nós pedimos essas bênçãos, Pai, pedimos também o perdão para Sim, os nossos pecados. Ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ler Salmo 34, verso de número 9. 8 e 9. Esse tema, né, que nós falamos lá, do verso 4 até o 10, irmãos, é o texto mais completo, né? Salmo 34. Eu vou pegar aqui do verso 4 até o 10. Olha o que ele diz. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqui, irmãos, manda a gente ter Deus como a prova maior para a nossa vida e a nossa existência, nesse cuidado de Deus sobre nós. Nós vamos orar, irmãos, sobre mais dois temas, né? Nós vamos orar por essas questões de enfermidade devido ao tempo em que a gente está vivendo, né? A gente tem orado para que Deus envie cura, a gente tem orado por aqueles que estão enlutados, né? Independente de números, né? Nós sabemos que existe um número muito alto. Então, cada dia, pelo menos diariamente, eu tenho recebido notícias de pessoas próximas a mim, né? De parentes falecendo, né? Então, ontem, um pastor da igreja Assembleia de Deus em Valadares, é pai de um diácono lá da igreja em Valadares, estava internado e faleceu. Hoje, um pastor
ele é lá da região de Palmas. Ele de manhã gravou um vídeo conclamando a igreja para orar pela família, pois o diácono da igreja havia acabado de falecer. E às 10 horas eles iam fazer um velório, participando apenas 6 pessoas. 14 horas ele mandou outro vídeo. Ele estava no cemitério sepultando a esposa do diácono Francisco. Então, ele falou assim: irmãos, eu estou aqui agora com outra missão. Enquanto a gente estava sepultando o esposo, a esposa já estava em óbito. E agora nós estamos aqui para fazer 2 membros, de uma igreja presbiteriana lá em Palmas. Então a gente tem recebido essas informações uma atrás da outra, Não falo isso por medo, mas pelo fato de a gente ter misericórdia daqueles que estão sofrendo, E eu entendo que com o tempo nós vamos nos distanciando disso. A gente vai despreocupando, aí fica, é mais um, vira número. E provavelmente a gente vai caminhar para essa linha. Não por desprezo, é porque a gente não consegue dar a atenção o tempo todo. Senão a gente também não aguenta. Mas quando a notícia chega, a outra notícia. Então, assim, essa semana eu recebi notícias diversas de pessoas próximas e pessoas conhecidas minhas, que estavam internadas ou em algum quadro assim, e teve questão de óbito, Mas também existem outros óbitos, Nós oramos sexta-feira, quarta-feira pelo Nilcinho, um amigo do Julimar que ele apresentou. Ele faleceu, Ele tinha dado um infarto, então não conseguiu resistir. Então toda essa situação. Então a gente vai orar, para cura, pelos que sofrem, pelos enlutados, por aqueles que estão aí tentando se precaver ao máximo, e a gente poder também orar pela nossa nação, a questão política, a questão econômica e a questão também de saúde, o direcionamento. Nós vamos fazer essas 2 orações. Eu pedi o Glaucio que ore pela questão dos enfermos e da enfermidade, tá? E eu vou pedir o Igor que ore pela nossa nação. Então, depois que o Glaucio orar, o Igor vai fazer uma oração orando pela nossa nação, pelo nosso país. E hoje nós vamos encerrar a nossa oração orando pelo sistema eletivo que nós vamos ter, o processo eletivo que nós vamos ter, Então, prefeitos, vereadores, deputados, Então a gente vai ter essas preocupações todas e a gente colocar diante do Senhor. Vamos orar com o Glaucio, pelos sistemas e as enfermidades que a gente tem visto. Senhor Deus eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, Deus, estar na Tua casa, Deus. Sim, Deus. Juntamente, Deus, com os irmãos, onde viemos adorar ao Senhor, Deus, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. E nesse dia, Deus, e nesse tempo, rogar ao Senhor, Deus, que o Senhor visite, Deus, as nossas famílias, Deus, visite aqueles, Deus, que têm passado, Deus, neste momento, Deus, de enfermidade. Deus. Aqueles, Deus, que estão, Deus, também sepultando, Deus, alguns familiares, parentes, Deus, próximos, amigos, Deus. Sim, Deus. Deus, nós temos próximos de nós, já temos alguns familiares, Deus, que o Senhor chamou. Jesus. Temos conhecimento também, Deus, de alguns colegas, Deus, mas que o Senhor visite, Deus, a família de cada um. Amém, Senhor. Visite, Deus, o coração, Deus, daqueles que ficaram, Deus, com a saudade, Deus, com esse tempo. Sim, Jesus. Mas que o Senhor fortaleça, Deus, os nossos corações, fortaleça os corações daqueles familiares, Deus, que Sim, estão Pai. passando, Deus, por este momento, Deus, difícil. Sim, Jesus. Sabemos que a vontade do Senhor que está sendo feita Deus. na nossa família, nas famílias, Deus, enlutadas, naquelas pessoas, Deus, que também estão enfermas, Deus, que às vezes é difícil da gente entender, Deus, o propósito, mas é a vontade do Senhor que está sendo cumprida, Deus, Sim, Jesus. nesse tempo, Deus, e que resta a nós, Deus,
buscar a presença do Senhor, Sim, confiar, Deus. ó Deus, na Tua vontade, ó Deus, buscar que o Senhor direcione, ó Deus, a vida de cada um de nós. Amém, Senhor. E que a igreja, ó Deus, neste momento também, Deus, possa continuar, ó Deus, em oração, intercedendo, ó Deus, por essas famílias, Sim, Jesus. abençoando também, ó Deus, com os recursos, abençoando também em oração. Sabemos, ó Deus, que são momentos difíceis, de luta, Verdade, Deus. mas a vontade do Senhor é que prevalece, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. Amém, Senhor. Abençoe essas famílias, ó Deus, que foram citadas aqui pelo pastor, a família lá de Tocantins, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, aquela família, Sim, confortando, ó Deus, aquela igreja também, ó Deus, na qual perdeu seus membros, ó Deus, e entes queridos, ó Deus. Abençoe, Deus. O colega ali do Jolimar também, ó Deus, Sim, visita Deus. aquela família, ó Deus. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Deus, a vida de cada um, Ó Deus. daqueles que compõem, ó Deus, aquela família. Verdade, Senhor. E pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Deus, pelo restante dessa noite, que o Senhor continue, Deus, fortalecendo, Deus, as nossas vidas, fortalecendo, ó Deus, a nossa fé em Ti. Sim, Deus. Possamos, ó Deus, a cada dia buscar, ó Deus, a presença do Senhor, Amém, Senhor. buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sim, Deus. E o Senhor nos leve, Deus, em volta para os nossos lares. Nossa. Esta oração que fazemos, ó Deus, e pedindo perdão pelas nossas falhas. Sim, Somos Deus. também, ó Deus, falhos, ó Deus, pecadores diante do Senhor, mas a graça do Senhor Ó Deus. é maior, ó Deus, do que a nossa pequenez, ó Deus. Verdade, Deus. Muito obrigado, Deus. Fique conosco, no nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos também orar pela nossa nação, pedir ao Igor que faça essa oração, que Deus abençoe o nosso país, as questões econômicas, políticas, né? Especialmente a questão de saúde. Vamos orar? Senhor Deus, vou te colocar, Senhor, a nação brasileira nas tuas mãos. Sim, Deus. Vem, Senhor, abençoar, Senhor, todas as esferas políticas, Senhor. Sim, Deus. Vem dar sabedoria, Senhor, para as decisões sejam eficientes, Senhor. Ó Deus. Para que seja positivo para a economia, para a saúde, para todas as áreas. Sim, Jesus. Venha, Senhor, abençoar, Senhor, esses processos de eleição que está para vir. Sim, Vem, Deus. Senhor, evitar conflitos. Sabemos que existe divergência de opiniões. Ó Deus. Venha, Senhor, colocar, Senhor, calma no coração dos cidadãos brasileiros. Amém, Que eles não Senhor. venham colocar, Senhor, as relações humanas, as Sim. amizades acima da política. Verdade. Que eles venham, Senhor, saber, entender, Senhor, e respeitar a opinião dos seus semelhantes. Ó Deus. Venha, Senhor, abençoar, Senhor, Minha paz. em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvo por tudo. Abençoe saúde, educação. Sim, Deus. Abençoe, Senhor, a economia, que em nome de Jesus venha, Senhor, Amém, a Senhor. melhorar, que venha surgir novas oportunidades de emprego para as pessoas. Amém, Senhor. Venha abençoar. Sim, Te Deus. louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Igor. Irmãos, nós vamos para a nossa meditação aqui. Você vai voltar no Salmo 34, agora só o verso de número 9. Esse texto utiliza tudo esse termo, né, que eu havia falado, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, no verso de número 9, no Salmo 34, nós encontramos aqui esse versículo, embora esteja num contexto todo aqui, mas ele nos atenta para 3 itens das promessas de Deus para a nossa vida, e por isso nós devemos continuar a confiar nele. Então, verso de número 9, vamos todos juntos? Leiamos. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quando a gente olha, irmãos, os versos bíblicos, e a gente encontra nas Escrituras tantas promessas, né? E eu tenho falado, pelo menos nas sextas-feiras, lembrando, existem 2.000 promessas bíblicas. Então, se a gente for dar uma olhadinha, quantas realidades e promessas. Às vezes a gente fica com medo, né, de utilizar essas promessas,
devido ao quadro interpretativo. Às vezes nem toda promessa ela tem uma característica plural, às vezes ela é específica, ela foi para um ponto, né? Mas como a gente vê aqui, essa aqui é uma promessa geral, é para todos os santos, então não é para qualquer um, não é para uma pessoa específica, né? Então isso tranquiliza o coração da gente. São as bênçãos e os cuidados de Deus. E a gente precisa entender, irmãos, que não são as circunstâncias que dizem que Deus cuida de nós. Porque às vezes a gente só vai achar que Deus cuida de nós quando tudo está bem, quando tudo está certinho, né? De vez em quando a gente ouve algumas histórias, né, sobre quando é que Deus se faz presente, e alguns acham que Deus se faz presente só quando o negócio não tem mais controle, né? Existe uma história mesmo, né, uma ilustração para falar sobre isso, né, de um crente que viveu durante 30 anos um grande problema, uma grande dificuldade, e quando de uma hora para outra Deus traz como que um milagre, uma mudança, né? A ilustração está aqui na frase. E aí então essa pessoa no momento de oração diz para Deus: Deus, por que o Senhor só veio agora? E aí a resposta do Senhor, é uma história, tá, irmãos? É ilustrativo. Ele disse: eu nunca estive ausente, mas eu quis muito ver como você procederia confiando em mim, mesmo não me vendo. E é mais ou menos assim que funciona. Nós não vemos Deus, irmãos. E a gente fica assim: onde é que Deus está nessa hora, né? Onde é que Ele está? Ele está no mesmo lugar. Deus nunca deixou de ser real. Ele é real na nossa vida o tempo todo. Agora, como Ele usa as estratégias para trabalhar o nosso coração, isso é outra história. Lembre-se, no Antigo Testamento você vê muito a frase: e Deus se lembrou deles. Pode depois ler o Antigo Testamento. E Deus se lembrou dele, né? São as frases que... E Deus se esquece? Não é isso não, né? E precisa demorar tanto tempo para lembrar. O povo de Deus lá no Egito, eles chegaram, e aí eles chegaram bem, porque foram acolhidos por José. Mudou o faraó, José morreu, o troço ficou apertado. Deus sabia que o povo estava lá, porque foi Deus que levou para lá. Aí de uma hora para outra disse, e Deus se lembrou dele e chamou Moisés. Será que Deus estava? Não, Deus estava lá presente o tempo todo. Se você ler Gênesis capítulo 15, você vê que Deus falou que aconteceria daquele modo. Então Deus nunca está ausente, irmãos. E nós não vivemos pelo que vemos, né? Nós vivemos pelo que cremos. E aí isso tranquiliza a gente. E o que nos motiva é a palavra. E o que diz aqui o texto? Primeiro, o texto tem uma ordem. Não é uma sugestão, mas se você quiser, não. Ele diz: temei o Senhor. Temer aqui é a ideia de honrar, é a ideia de dar glória, é a ideia de dignificar, ou seja, colocar lá no alto. Por quê? Porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Temei o Senhor. Isso quer dizer que eu não devo ter medo de outros e nem devo honrar a outros. Por que Ele está falando isso? Ele está dizendo porque naqueles dias, irmãos, existiam muitos deuses. Então cada nação tinha um Deus, ou cada nação tinha diversos deuses. Então a regra primária é que toda pessoa verdadeiramente crente tem que ser ateia. Deixa eu brincar com as palavras aqui. Então lembre-se disso. Todo cidadão cristão, ele precisa ser ateu referente a qualquer outro Deus, senão a Deus. Ou seja, ele só acredita em um Deus. Nada nesse mundo ele deve depositar a sua confiança, a sua esperança.
Por isso que o texto, temei o Senhor, e não temei a um Senhor, ou aos senhores, é temei o, e ele tem nome. O povo de Israel sabia o nome. Veja que na sua Bíblia, possivelmente, a palavra Senhor aí está escrito com letra grande. Por quê? Porque ele não está falando de Deus, ele está falando de Iavé, o Deus acima de todos os deuses, o único que é merecedor de toda honra e de toda glória. Isso faz parte das promessas de Deus. Então, para que você tenha as promessas de Deus a seu favor, a primeira coisa que você precisa é temer a Deus. Em Provérbios diz: quem teme ao homem arma cilada, mas quem teme a Deus prospera e está livre. Jeremias diz: maldito o homem, não é que confia no outro homem não, tá? Maldito é o homem que confia em si mesmo, na própria carne. A ideia é essa, né? Eu que confio em mim, achar que eu resolvo, maldito. Ele diz: mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então nós precisamos definir isso, irmãos. E o nosso coração é uma máquina de ídolos. Nós fabricamos ídolos e nós precisamos abrir mão disso. Primeiro, dessas promessas existe uma ordem. Segundo, existe uma exclusividade. Tem algo que é exclusivo. Esse texto não está falando para todas as pessoas. Esse texto não tem nada que ver com pessoas que não acreditam em Deus. Olha o que diz: temei o Senhor, vós, os seus santos. Então é uma palavra para nós. Irmãos, Jesus Cristo, ele não tem promessa de esperança, ele não tem promessa para nenhuma pessoa que não acredite nele. Ele não tem promessa. Porque a promessa é uma palavra aqui que ele vai cumprir como uma esperança. Ele tem sentença contra os que não creem nele. Mas promessa, se uma pessoa não crê em Cristo Jesus, não há promessa para ela. Por isso, irmãos, não tem promessa, a gente fala, para desviado, não tem promessa para ateu, não tem promessa para não crente, só tem promessa para quem? Para os salvos. E algumas pessoas acham até um pouco estranho, a Escritura foi feita para os salvos, para os que já se salvaram, para os que estão em processo e para os que hão ser salvos. É para isso que a Escritura veio, para dar esperança para os crentes. Então eu preciso saber quem eu sou, pois a gente vai vivendo achando que Deus tem uma promessa e na verdade Deus tem uma sentença contra nós. Aquele que não crê já está condenado. É o povo de Deus, é o povo que Deus ama. Ele chama esse povo de santo. Santo aqui, irmãos, não é porque esse povo é melhor, é porque Deus qualifica esse povo. Uma escova de dente de Napoleão Bonaparte foi vendida por $5.000. O vestido de Diana Ross, ele foi leiloado para que pudesse levantar, e nos leilões ele levantou $1 milhão. A Brasília amarela dos Mamonas Assassinas, sem bateria, já foi leiloada 40 vezes para levantar dinheiro. O capacete do Ayrton Senna, ele passa por leilões e já levantou milhões. A camisa 10 do Pelé, mas preste atenção, irmãos, o que vale uma camisa velha? O que vale uma Brasília amarela? O que vale um vestido de 80 anos, pueril, lá no canto? Olha o tanto de roupa que a gente joga fora. O que vale uma escova de dente
velha, antiga, que não tem as proteções e a tecnologia dos dias de hoje, essas coisas não valem nada, mas os seus donos lhes emprestam valor significativo, e nós somos alguma coisa, porque pertencemos a Deus, e a Bíblia diz que não foi o ouro e nem prata que nos comprou, mas foi o precioso sangue de Cristo Jesus, aos seus santos. Deus separou-nos. É uma alegria, irmãos. Maravilha, maravilha. Terceiro, aqui há a conclusão da promessa, sustento. É uma palavra de esperança. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, se eu pudesse fazer uma lista para Deus do que eu entendo que falta, é grande. Nossa, eu ia falar para Deus, Deus, eu quero paz, eu quero isso, a gente põe lá dinheiro, família assim, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero viajar, eu quero descansar, e a gente vai, a lista é enorme, é incrível, mas só que a Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém, ou seja, nós não sabemos pedir a Deus o que verdadeiramente nós necessitamos, mas preste atenção, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, irmãos, eu acho que eu preciso de dinheiro e Deus me dá uma noite tranquila de sono. Eu acho que eu preciso de um melhor emprego e Deus me dá arroz com feijão. Eu acho. É totalmente diferente do que Deus dá. É incrível. De vez em quando, os meus desejos coincidem com os propósitos de Deus, e aí ele diz, que maravilha. Mas Deus sabe, irmãos, do que nós necessitamos. O Senhor Jesus disse, antes mesmo que o peçais, porque Ele é um Pai, e Ele não vai dar o contrário do que você necessita. Então Deus dá a gente aquilo que necessitamos. Qual é a resposta, irmãos? É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Ou seja, Deus é o que me sustenta. Deus é o que eu necessito. Se chegar um momento e eu achar que eu não tenho coisas demais e por isso acho que Deus não está comigo, eu preciso entender que ter Deus é o suficiente. A minha alegria e a minha paz não pode estar naquilo que supostamente eu declaro ser a minha felicidade, porque na verdade é Deus que é a minha alegria. É Ele quem resolve tudo isso. É Ele que me faz encontrar sentido nas coisas que Ele me dá. E a pergunta que a gente tem que fazer é: você é satisfeito com o sustento que Deus te dá nesse momento? Se você não está satisfeito com o sustento que Deus te dá nesse momento, isso chama-se ingratidão. E preste atenção, você sempre achará que lhe falta alguma coisa. Por quê? Porque o princípio do contentamento é a gratidão. Agradecer a Deus por tudo que Ele já nos dá. E aí então Deus poderia fazer uma lista. Ele diz: você precisa de fôlego de vida, eu te dou. Você precisa de direcionamento e propósito, eu te dou. Você necessitou de salvação, eu te dei. Por isso, irmão, o Senhor Jesus vai resumir a nossa vida em coisas pequenas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai sendo acrescentado. E o que Deus considerar que a gente necessita, não é o que nós queremos. Então Deus vai suprir, irmãos, todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Poderá um dia suprir as nossas vontades, aí é outra história, mas as nossas necessidades,
Então, se eu não estou satisfeito com o que Deus tem me dado, eu estou sendo ingrato. Ingrato. E o texto aqui fala sobre isso. Deus vai sustentar aqueles que o temem. Promessas. Primeiro, uma ordem, tema o Senhor. Segundo, uma exclusividade, é para os santos. Terceiro, uma resposta. A resposta é: eu sustento, eu dou o que você necessita. E Deus tem feito isso nas nossas vidas. E nós precisamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar sobre isso. Graças te damos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos ensinado a te temer, pois o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória, ao ponto, ó Deus, de não ter medo do Senhor, mas ter coragem, ó Deus, de nos aproximarmos, porque o temor nos visitou. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos chama de santos e o Senhor nos separou, louvado seja o nome do Senhor por isso. E pelo empenho e o compromisso e a palavra do Senhor que se cumpre a cada dia, de que o Senhor há de suprir, ó Deus, todas as nossas necessidades. Louvamos o nome do Senhor por isso. Sabemos, ó Deus, que os nossos olhos, ó Deus, eles vão além daquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. E às vezes não conseguimos perceber o cuidado do Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a ser gratos para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos deu uma noite tranquila e um final de semana na presença do Senhor. Para os irmãos que fizeram as inscrições, o culto à noite nós chegamos ao limite no domingo à noite. Mas na escola dominical nós temos ainda vaga, né? Para o segundo culto acontecer, nós precisamos lotar a escola dominical, tá? Então, para a gente poder fazer isso, aí você faça a sua inscrição. Para o culto à noite, domingo, já encerrou, né? Então, se você não fez a inscrição, deixa para o próximo domingo ou venha para a escola dominical. Às 9, jovens adultos, e às 10, os jovens e adolescentes. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Amém.